não acontece no planeta Marte, não. Isso acontece aqui, em Belo Horizonte, na sociedade em que vivemos, na cidade em que dividimos espaço com os outros. Será que não dá para a gente pensar um pouquinho que nós temos um pouco de responsabilidade sobre isso? Bem, hoje é quarta-feira, é dia de recebermos o Dr. Mendonça, assessor jurídico da Ascobom. Não perca tempo, mande a sua pergunta para o Minas Urgente pelo minasurgente@band.com.br ou pelo nosso twitter.com/minasurgente. Para acessar o blog do Dr. Mendonça, basta entrar no site da Ascobom, www.ascobom.org.br. Lá tem o ícone blog do Coronel Mendonça e você acessa o blog e conversa com o Dr. Mendonça. Dr. Mendonça, eu estou estarrecido, eu conversei com o repórter Ricardo Vasconcelos, ele estava indignado com os relatos que ouviu a hora que foi cobrir essa matéria. Eu não consigo nem imaginar que a raça humana está deteriorada nesse nível. Um rapaz de 32 anos estupra a mãe de 61 com a ajuda de um outro de 18. Isso é um absurdo. De 16 anos, um menor de 16 anos. Isso é um absurdo completo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco. Pois é, Paulo, telespectadores. E o mais absurdo agora é que o Genilson, se referindo para o nosso secretário de Assuntos Penitenciários, vai ter que tomar cuidado, porque os próprios presos não aceitam isso não. Isso aí passou de todos os limites do tolerável. Se coloca esse rapaz junto com qualquer outro encarcerado, ele morre lá na cadeia, porque isso realmente o ser humano se limite. Estuprar a mãe, Paulo, e com a ajuda de um terceiro, e ainda era uma pessoa que já teve acidente vascular cerebral, deficiente, derrames. Então esse rapaz realmente, se ele não for louco, ele precisa realmente de uma proteção integral, porque lá na cadeia os presos vão acabar colocando ele na cidade do pé junto também. Olha que interessante, se na própria cadeia, onde as regras são tênues do comportamento social, a pessoa para estar lá dentro já transgrediu no comportamento social de alguma forma. Se até lá isso é inaceitável, nós como sociedade não podemos nem conviver com isso. E uma coisa que causa espécie, que Belo Horizonte, nessa questão dos estupros, está ficando realmente assustador. Foram 5 estupros, né, semana passada no bairro industrial. Parabéns ao pessoal da Polícia Civil, que conseguiu prender o estuprador. Tem esse Marcos Trigueiro que andou aterrorizando, e agora eles estão estuprando a própria mãe. E uma idosa, né? Idosa. Então, os vizinhos têm que ficar atentos, gente. Infelizmente, hoje, percebeu qualquer coisa, liga para a delegacia do idoso e vamos tentar evitar as ações desses maníacos aí. Perfeito. A declaração polêmica do presidente do Clube Atlético Mineiro continua rendendo. Alexandre Calil confirmou o que disse numa entrevista à Rádio Bandeirantes no final de semana. Ele falou sobre qual deve ser a atitude da torcida do Atlético se flagrar jogadores do time na balada. Olha, o dirigente pode até ser preso caso aconteça alguma agressão. Vamos conferir na nossa tela. A combinação jogador de futebol e balada sempre foi motivo de polêmica. Mistura muita coisa, né? Geralmente balada tem muita coisa, droga, essas coisas esquisitas. Se o cara é um profissional, tem que Agora eu vou voltar para o misturar muito, não. Então, concedida pelo presidente do clube, Alexandre Calil, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tem o meu apoio. Entendeu? Até virar mesa, chamar a polícia, fazer o que for. Quando o time é líder, quando o time está dentro, tudo bem. Nesse momento, a atitude do atleta está correta e tem o apoio da presidência. A parte final da entrevista foi considerada a mais polêmica, momento em que o presidente admite a possibilidade de agressão física aos jogadores baladeiros. O negócio, o Atlético não é brinquedo, coisa séria, e se tomar aí um café na madrugada, não vai fazer mal nenhum. Mas será que o pendurar e chegar a uma atitude extrema muda a condição do time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Jogador de madrugada na rua bebendo na zona de rebaixamento, ele paga uma dose isso para ele. Apesar das explicações para este advogado criminalista, a declaração de Calil vai além da polêmica, já que diante do Código Penal, a afirmação do dirigente pode ser considerada crime. O especialista desaprova a atitude do presidente. À medida em que se diz que qualquer coisa pode se dar no cacete, coisa dessa natureza, é perfeitamente razoável compreender que há incitação de crime. Que crime? Um crime contra a pessoa, um crime de uma violência, seja lesão corporal ou alguma coisa correlata a isso. Cada um que põe a sua opinião no ar,
Eu estou falando a mim, isso não tem nada de incitar. Isso é chamar todo mundo ao compromisso e à responsabilidade. Presidente Calil, ontem nós já falamos sobre isso. Eu admiro muito o seu trabalho, assim como admiro muito o trabalho do presidente Perrella no Cruzeiro Esporte Clube, como admiro o trabalho que é feito na direção do América. Eu acho que dirigir um time de futebol numa realidade como o futebol brasileiro, sem dinheiro, com calendário fora do calendário europeu, todas essas dificuldades, eu acho que é realmente muito difícil, particularmente quando se monta um time que tem a pretensão de ser um time competitivo e esse time não vai e não responde dentro do campo. Então, continuo dizendo ao senhor, aceito o seu argumento sob o ponto de vista da cobrança do jogador. Só que nenhum de nós, a imprensa está querendo dizer em momento algum que é para o senhor não cobrar, não. O senhor tem que cobrar e cobrar com veemência. Aliás, é sua função. Sua função é cobrar com veemência os jogadores de futebol. Só que na hora de fazer uma comparação dessa, doutor Mendonça, mandar descer o cacete no jogador, tem uma distância grande. Cuidado com o que você quer, Calil, que você pode conseguir. Imagina, se o Atlético perde pro Vasco, que nós meninos esperamos que não aconteça, como é que vai ser a recepção desse time no aeroporto? E o senhor que está incitando hoje a bater nos jogadores, se a torcida quiser bater no presidente amanhã, então a gente que realmente que exerce um cargo dessa grandeza que esse cargo atlético, tem que pensar bem antes de falar que a responsabilidade social é muito grande. O que o senhor está mexendo é com a paixão de uma torcida que é muito sofrida. Então eu acho que a pior do que a emenda, né, foi essa questão do senhor fazer ironia, dizendo para dar garrafa de uísque, para dar não sei o que lá, mas não, reconheça que errou e fala com a torcida do Atlético que o senhor irá identificar os baladeiros e irá demiti-los do Atlético. Essa é uma atitude responsável, porque julgar isso nas costas da torcida pode ser perigoso para o torcedor e também para o Clube Atlético Mineiro. Todo mundo que ocupa um cargo tem que ter uma preocupação, é com a liturgia do cargo. Não Exatamente. pode esquecer nunca disso. Um caso inusitado, um caso